trabalhar as nossas emoções. Evangelho de João, capítulo 4, vai falar da cura de um homem. Interessante. A cura de um homem. Evangelho de João, capítulo 4, verso 46. Para a gente ganhar tempo, vou correr um pouquinho. Foi então outra vez a Caná da Galiléia. Jesus estava voltando para lá. Vocês sabem que lá foi o primeiro milagre dele, onde da água fizera vinho. Olha o vinho aí. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho. Eu falei que quem vai ser curado é o pai, né? Pois estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, teu filho vive. Não é vai, teu filho fique curado. Vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Perguntou-lhes: pois a que hora começaram a melhorar? Ao que lhe disseram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Amém. Talvez você esteja passando um momento de solidão. Talvez você esteja passando um momento de solidão. Só que nós somos pessoas que vivemos em redes. Tanto é que já tem as redes sociais. Nós vamos sofrer essa semana, né, sem poder acessar o nosso Facebook e também o WhatsApp. Claro, o WhatsApp em situações aí extremas, profissionais, você tem toda a liberdade para isso. Nós somos assim uma grande teia. Nós somos pessoas conectadas. As nossas ações nunca dizem a respeito de nós mesmos. Tudo que você faz tem uma desembocadura em alguém. Principalmente se você é casado, se você tem filhos, vai ter um desdobramento. Não pensa você que você vai fazer uma coisa aqui, se não vai ter um desdobramento daqui a 10 anos, na vida de alguém. Então, nós somos pessoas conectadas. Assim como também muitas coisas que acontecem com algumas pessoas nos afetam. Um filho doente, a gente fica doente. Vocês vão ver toda a situação desse pai aqui. Então você influencia alguém. Eu influencio alguém. E a gente tem que tomar essa decisão de ter o cuidado de que algumas decisões que nós tomamos pode afetar a vida dos nossos filhos, para o bem ou para o mal, para a bênção ou até mesmo para a maldição. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque nós estamos interligados, nós estamos conectados e nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós agimos, aquilo que a gente faz. Nós somos responsáveis na vida de pessoas que estão. Então, muito importante a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente trata. Eu posso incentivar alguém, ou eu posso jogar alguém numa profunda lama, num abismo. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, o senhor me falou uma coisa, o senhor pregou naquele domingo, eu tomei tal decisão. Meu Deus, olha a minha responsabilidade. Olha quanta responsabilidade de trazer a palavra de Deus, de falar alguma coisa para alguém. Às vezes até algumas pessoas falam que eu não falei. Ah, o senhor falou isso. Aí eu fico pensando: eu falei isso? Será que eu falei isso mesmo? Mas eu deixo a pessoa achando que realmente eu falei. Então a gente tem uma responsabilidade daquilo que a gente fala. A minha responsabilidade aqui hoje, ela é grande. Principalmente daquilo que você escuta. Então cada vez nós precisamos ser pessoas cuidadosas.
principalmente com nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque todos nós estamos ligados, uns mais, outros menos. Às vezes eu tenho algumas ligações aqui com algumas pessoas, outras não tenho tanta ligação assim. E às vezes nós somos pessoas introspectivas, mais caladas, mais quietas, mas que também têm uma influência na vida de alguém. Às vezes você fala assim: eu quase não falo. Eu coloquei aqui, o meu silêncio. O teu silêncio pode ser um respeito, mas pode também ser uma omissão. Como você não quer se envolver, o que você faz? Você se trava, silencia, se cala. É omissão. Você não quer falar. Por quê? Porque você não quer se envolver. Então cuidado com o teu silêncio. Pode ser sinal de respeito, mas pode também ser sinal de omissão na vida de alguém. Você não quer falar, você não quer se envolver. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, ou com o nosso silêncio. Porque às vezes eu estou silente, mas é a hora de eu falar. A Bíblia diz isso. Tem um momento que é para você se calar. E às vezes eu posso estar invertendo. Eu falando, fala, e eu estou quieto. Omissão. Eu não quero me envolver. Eu quero ficar assim, meio quietão. O ambiente, ele pode trazer influências benéficas ou maléficas. De repente eu sou de uma comunidade onde eu estou crescendo. De repente eu sou de um grupo de trabalho onde é uma fofocada, um ambiente pesado, e eu estou assim, meu caráter não está sendo forjado. Então às vezes o ambiente pode te influenciar. Se discute na sociologia se o homem é ou não é fruto do meio. Alguns sociólogos dizem, outro é. Eu fui criado numa favela, com maconha, com cocaína, com tudo de ruim. Nunca botei um trago de cigarro na boca. Meu irmão já foi com tudo, mergulhou, caiu de cabeça. Era um cheirador, um viciado em cocaína. E eu não. Nós todos no mesmo ambiente. Ele se envolveu, eu não me envolvi. Então, às vezes, o ambiente, ele pode sim te influenciar positivamente, ou pode sim contribuir para forjar o teu caráter de uma pessoa boa. As posturas. Eu sou professor, dou aula, eu vejo que tem crianças que eu percebo, essa criança é cristã, olha o caráter dela. Eu tenho uma aluninha lá, a mãe mandou um WhatsApp para mim, minha filha está encantada com as aulas, a garota fica no primeiro banco com um olhão desse tamanho, e eu vejo, eu conheço o pai, eu conheço a mãe. Ela está sendo influenciada pelo que eu estou falando, mas ela já traz essa bagagem da casa dela. A mãe é muito crente, o pai é muito crente, o irmão que foi meu aluno também é muito crente. Ou as palavras, elas podem sim negativar a vida de alguém, entristecer a vida de alguém. Esse texto, nós vamos olhar para ele é um texto desafiador, ele é um texto intrigante, ele é um texto interessante, ele é um texto que nós vamos ver como que as palavras, elas podem sim nos influenciar a nossa saúde de dentro e a nossa saúde de fora. Jesus está de volta. E Jesus era um influenciador, assim como o apóstolo Paulo era um entusiasta. O apóstolo Paulo, se todo mundo tivesse visto que ele tinha uma palavra de encorajamento, ele tinha uma palavra de renovo, ele tinha uma palavra para você olhar para frente. Assim que nós temos que ser. O salmista diz, quando todos estiverem entre o abismo, você, crente, tem uma palavra de incentivo. Está todo mundo falando mal do Temer, está todo mundo falando mal da Dilma e da Rosinha. Você entra no bar, é verdade. Você fala, não, amanhã é outro dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. Você muda. Não entra ali no espírito da turma, ou da turma mesmo. Não entra. Traz, e Jesus vai influenciar. Jesus vai trazer uma palavra para esse homem que era oficial do rei. Esse homem implora, esse homem roga, esse homem clama, ele pede para que o Senhor cure o seu filho.
Que Jesus entre na história do teu filho. Você tem orado assim para o teu filho? Para Jesus entrar na história do teu filho e teu filho entrar na história de Jesus. Uma vez eu ministrava para umas mães e eu dizia para elas o seguinte: a mãe, ela quer o melhor para o filho, às vezes profissionalmente. Quer que o filho cresça profissionalmente, case com uma pessoa maravilhosa. Não tem nada errado nisso. Pelo contrário, toda mãe deve orar para o filho conhecer uma pessoa boa, ou um menino bom, ou ter um emprego bom. Mas você ora para que teu filho conheça Jesus. Você ora para que teu filho, a história de Jesus entre na vida do teu filho. Porque as demais coisas Deus vai trabalhar. E aqui é interessante, tem só 2 olhares. Eu vou ser rápido, sucinto, breve e incisivo. Primeiro olhar: tome cuidado para que a sua posição profissional ou social roube seus afetos. Vamos lá, no ambiente plenário, vamos repetir todo mundo. Tome cuidado. Para que a sua vida profissional ou social roube seus afetos. A profissão desse cara. Esse cara, ele servia ao rei. Ele era um oficial do rei. Um homem de muitas responsabilidades. A Bíblia não fala o que ele era. A Bíblia diz o que ele fazia. Ele era um oficial do rei. E isso mexe muito com a gente. Pelo que a pessoa faz, não pelo que a pessoa é. Porque eu posso ser um médico, posso ser um empresário, posso ser um advogado bem-sucedido, mas o meu caráter é torto. Mas vocês vão me respeitar pelo que eu faço, pela minha profissão. E é interessante aqui a gente pensar nisso, porque a gente respeita muitas pessoas pela posição social delas. Eu vou ser sincero para vocês. Desculpa, eu passei dessa fase. Eu passei dessa fase. Para mim não está dizendo nada se o cara é empresário, ou se o cara é um trabalhador, se é um sapateiro, se é um servente. Eu vou medir o caráter dele. Eu não vou pela posição social, mas nós, seres humanos, nós somos assim. A gente mede a pessoa pelo que a pessoa faz, pela profissão da pessoa. E não podemos, de maneira nenhuma, permitir que isso possa mexer com a gente. Esse aqui é outro nível. Uma vez um amigo meu falou assim: Roberto, não vamos entrar ali porque ali só tem caixa alta. Melhor a gente sair fora. Não somos daquele time ali. Ali é só caixa alta. Falei, por quê? Ali, todo mundo ali ganha muito bem. Não dá pra gente não. A gente vai mensurando as pessoas pelo que elas têm. Jesus falou isso, que ele não mede o homem pelos bens que ele possui, mas nós, seres humanos, medimos. E está aqui um oficial do rei, um homem de influência. Só que o que vai acontecer na vida desse homem? Ele vai ter que descer. Esse cara vai ter que descer, porque agora ele está de frente com Jesus. E quando você está de frente com Jesus, você tem que descer. Não adianta a tua posição social, é você que tem que descer. Ele teve que descer diante dos seus empregados, diante dos seus liderados, e ele foi pedir, sabe o que? O Senhor, uma cura para o seu filho. Nós precisamos entender isso. Que a nossa posição social, a nossa profissão, pode estar roubando das pessoas que mais amamos os afetos. Eu vivi no meio futebolístico, e às vezes uma esposa falava comigo: eu não conheci o tal fulano, um exemplo, Romário. Eu não conheci o Romário, jogador. Eu conheci o Romário lá da Vila da Penha. Esse que é o meu marido. Esse que é o meu filho. Esse que é o meu irmão. Esse que é o meu amigo. Não esse personagem que o Brasil inteiro reverencia. Nossos filhos, nossos cônjuges, eles não estão preocupados com a tua profissão. O que você faz profissionalmente. Eles estão preocupados se você está dando afeto para eles. Se você está dando carinho para eles. Nós não somos, eu coloquei aqui, nós não somos oficiais do rei, nós somos pessoas da comunidade. Eu posso viajar aqui. Talvez esse filho aqui estava necessitando, sabe de quê? De carinho. É você que pede. Onde está a cura? Está nas minhas máscaras, está nos meus disfarces,
está nas minhas feridas, que eu não consigo exteriorizar, está onde ninguém está vendo. É aí que Jesus quer trabalhar, que às vezes eu aparento para vocês aqui, o pastor Roberto, desculpe, mas quando eu fui pastor da Igreja Central, o que tinha de puxar saco na cidade. Uma vez eu falei isso de público no presbítero, mas o senhor quer o quê? O senhor é pastor da Central. Pelo amor de Deus, o que é ser pastor da Central? Qual o problema de ser pastor da Central? Eu vi que tinha pessoas que não falavam comigo, pastores que não falavam comigo, que o cara achava que porque eu era o pastor da Central. Não é a tua posição, é o que você é o que você apresenta no teu caráter, é o que você tem que descer no teu coração, descer para falar com Deus e dizer: Senhor, em nome de Jesus. Ele chega com aquele jeitão, talvez ele chegou ali com uma comitiva. Chegou ali com uma comitiva. Quantas pessoas reverenciando aquele homem, mas quando ele está de frente com Jesus, você vai ter que pedir. Ele desce do tamanco. Por favor, Jesus, cura o meu filho que está doente em casa. Ele precisa de uma intervenção. Quero falar para os pais aqui nessa noite. Talvez esse homem deixou a vida profissional chegar num ponto que ele já não ouvia mais os pedidos de socorro do filho. Nós vimos um filme de madrugada, passar para domingo, o menino de pijama. Já viu, Anderson? Que o menino morre lá na câmara de gás. Os nazistas lá, os alemães. O pai era tão envolvido, coronel, comandante, major, não sei o que ele era, que o menino ia lá todo dia, lá no campo de concentração, só finalizando, se você quiser ver o filme é muito bom, mas acabou que a mãe, a irmã e o pai detectaram que ele ia lá e que ele morreu. Ele morreu. Teu filho está morrendo em casa, teu marido está morrendo em casa, tua esposa está morrendo em casa, e você, Naamã, comandante do exército. Esse homem precisava entender isso. Ele deixou a vida profissional chegar num ponto que ele já não ouvia mais os pedidos de socorro do seu filho. A gente pode dar lugar à imaginação em relação a isso, porque, como eu falei, nós não somos oficiais, nosso negócio é em casa, nosso negócio é na nossa família. Uma hora vai ter gente chorando na sua casa, precisando de você, você pregando, e você indo para congresso, um conferencista internacional, um profissional de ponta, que pensa, amém, que Deus te abençoe, mas cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dessas crianças, cuida desse homem, cuida dessas mulheres. Quantos gritos essa criança teve em casa, até morrer, ou até chegar à beira da morte. Agora eu não posso, agora eu estou envolvido com outras questões. Mas pai, mãe, agora não dá, meu filho, eu estou aqui, construindo meus castelos. Esse menino quer atenção, teu marido quer atenção, tua esposa quer atenção, porque tem gente precisando de você, e você está priorizando outras coisas mais importantes, sempre postergando. Pai, vamos sair, pai, vamos passear, mãe, vamos fazer isso, marido, vamos fazer isso, mulher, vamos fazer isso. Nunca pode, nunca dá. Está aqui. A falta de olhar mata a alma. Perdão. Isso quem falou foi o Jung. A falta de comida mata o corpo, mas a falta de olhar mata a alma. Aquele menino está morrendo de fome, porque o pai era oficial. Tinha bens materiais, mas aquele menino está morrendo na alma. Tinha tudo, mas paradoxalmente não tinha nada. Então a gente precisa entender essas coisas. Cuidado para a sua vida profissional, social, não roubar seus afetos. Cuidado, porque às vezes isso tudo é uma armadilha e nós podemos cair. Não deixe as tuas relações chegar ao ponto que a doença seja o grito final. Eu fui convidado por uma família aqui do espaço para ir fazer um culto fúnebre de domingo ali no Caju. Aí a família que eu conheço veio e falou: pastor, e a filha do senhor que está aqui morta?
as netas dele que ele nunca conheceu. Morando todo mundo em Campos. O homem tinha netas que ele nunca tinha conhecido. A filha estava lá chorando, mas não deixe as tuas relações chegar ao ponto que a doença seja o grito final. Essa somatização, você espera chegar esse minuto final, esse momento final, para você abrir os olhos e falar, meu Deus, não permita isso, cuidado para a sua agenda ficar lotada de coisas urgentes e você vai deixar de lado as coisas importantes. Tem coisa na tua vida que é urgente, mas tem coisa na tua vida que é importante e você tem que priorizar as coisas importantes, não as coisas urgentes. Jogar futebol na garagem talvez não seja urgente para você, mas para o teu filho é importantíssimo, porque você prometeu a ele. Jogar futebol na garagem talvez para você não seja importante, ou não seja importante, mas para o teu filho é importante, porque você prometeu. Para você pode não ter valor nenhum, mas para uma criança de 5 anos faz toda a diferença. Eu tenho um menino, vou falar o nome dele aqui, Rafik. Eu falo assim, Rafik, ele dá muito problema na sala, mas é um menino maravilhoso. Rafik, cadê seu pai? Está na Líbia. Onde é Rafik? Na Líbia. Ele bloqueou o WhatsApp da minha mãe. Então agora nem com o WhatsApp eu posso mais conversar com ele. Esse menino está tendo uma queda por mim. Mas não é o Roberto, não é o pastor, é o homem. Ele faz uma associação da figura paterna. Que eu estou dando atenção a ele, eu abraço ele, eu converso com ele, eu gosto dele, ele é bonito, por dentro, por fora, ele sabe a Bíblia, a avó põe para ler a Bíblia direto. Eu falo com o Velho Testamento, o moleque vai lá e acerta. É importante para ele, está com o pai dele. Não esqueça que nós estamos interligados, nós estamos conectados. A minha ação, a minha omissão pode afetar muita gente. A minha omissão pode gerar doença nas pessoas. Eu estou presente, mas paradoxalmente eu sou ausente. Eu estou dizendo que as minhas péssimas palavras podem destruir, mas as minhas palavras maravilhosas podem curar. Não leva só para o lado ruim, leva para o lado bom. Entendeu? A tua presença, o teu abraço, a tua palavra pode curar, pode restaurar, pode animar pessoas, pode levantar pessoas. Você decide quais as coisas urgentes e quais as coisas importantes. Não esqueça que as pessoas estão conectadas. Terminando. O outro olhar, não negligencie os teus gritos de socorro. Vou repetir. Não os teus gritos de socorro. Porque às vezes você só olha para o outro, você precisa olhar para você também. Você tem gritos na alma abafados. Você tem gritos de socorro. Cuidado para você não abafar as coisas que estão pulsando dentro de você, clamando. Peça ajuda. O oficial fez o quê? Foi até Jesus. Jogue esse orgulho por terra hoje. Você quer ser curado? Peça ajuda. Peça ajuda. Não negligencie. Não fique sublimando áreas da sua vida, colocando de lado, postergando, dando desculpas. Meu Deus, 6 meses, 1 ano, 4 anos com você olhar para trás. Meu Deus, olha só. Quantas coisas eu deixei para trás. Porque não pediu ajuda. Porque não foi até o Rei Jesus. Por causa da tua posição, por causa do teu status. Filho, é tudo aquilo que é nosso. E aí quer saber o quê? Cuidados em você. E às vezes você tem filhos dentro de você que estão gritando, é a tua alma. Não demore em pedir ajuda. Não troque a tua aparência pela tua integridade. Não tem problema não. Você chegar aqui, se debulhar, dobrar o teu joelho, só quem sabe onde dói o calo, que é o sapato. Então chora, abre o teu coração, peça ajuda. Quais os gritos que tem dentro de você, sentimentos que estão te angustiando, estão te carcomendo, e às vezes você não está cuidando. Eu fui um cardiologista. Estou começando a ir médico agora.
Fui no né? Fui lá, a Mara arrumou pra gente lá, cardiologista, e tenho medido a minha pressão, que às vezes você se preocupa muito com o problema do outro. Qual foi a última vez que você se ajudou? Qual foi? Você lembra? Eu vou me ajudar, eu vou me cuidar, por dentro, por fora. Qual foi a última vez que você conversou com alguém acerca das suas questões? A gente vive num frenesi que às vezes a gente não para conversar com alguém e abrir o coração. Você quer ajudar todo mundo, mas você não se ajuda. Toma cuidado com isso. Grande mesmo é aquele que conquista o seu próprio coração. Maior é aquele que conquista uma cidade. Vou repetir, grande é aquele que conquista o próprio coração. Maior é aquele que conquista uma cidade. Qual foi a última vez, ou a última coisa que você fez para você? Você falou assim, hoje eu vou tirar essa tarde só para mim. Você faz isso? Você faz isso? Ou você é aquela pessoa envolvida o tempo todo, tentando resolver problemas das pessoas? Cuidado! Nós somos responsáveis com o outro, nós estamos conectados, mas você está conectado com você também. Não esqueça disso. Paulo falou o seguinte, olha, cuida de ti mesmo e da doutrina, para que o teu aproveitamento seja manifesto aos outros. Você quer cuidar dos outros, mas você não cuida de você? Quem estava aqui no balizamento, o que diz? Mateus 7:1, nem pode ler, rapidinho. Estou terminando já. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Hã? Não julguem para que vocês Mas vai um pouquinho. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Amém. Você está muito preocupado com o cisco no olho do irmão. Olha para você. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, da sua saúde. Cuida da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Vá para frente, estuda, faz pós-graduação, entendeu? Trabalha, melhora o seu casamento. Só não esqueça o seguinte, de você. Eu vejo às vezes mães envolvidaça com os filhos, eu acho bacana isso, mas às vezes você esquece dela. Lembra aqui, na pregação, nossos filhos têm um alto poder de quê? De nos tornarmos o quê? Idólatras. Cuidado. Você idolatra tanto, nem precisa esquecer de você. Idolatria, biblicamente, é pecado. Pecado, cuida de você. Muitas vezes a cura dos outros começa através da sua cura. Às vezes você quer uma cura no casamento, mas você está doente. Começa a pensar na tua cura, que você vai passar cura para o teu cônjuge. A tua cura, às vezes nós temos questões na nossa vida que nós precisamos tratar, mas a gente tem medo de tratar, porque vai nos expor. Esse homem não teve medo, gente. Ele se expôs, ele ficou nu, existencialmente falando. Ele era oficial do rei, esse cara tinha uma posição social, mas ele se expõe também para Deus. Fala, Deus, eu tenho uma ferida aberta. Isso está prejudicando meu casamento. Isso está entristecendo meus filhos. Tem problema, gente. Você precisa descer para você ser curado. Jesus deixa o homem falar. Deixa o homem descer do trono dele, na frente dos empregados, e pedir por favor. Jesus humilhou ele? Não, Jesus não humilha ninguém. Jesus expôs ele? Não, Jesus não expõe ninguém. Jesus está deixando esse homem falar, sabe para quê? Para ser curado. Você precisa botar para fora. Tem coisa abafada dentro de você, tem coisa represada dentro de você. Às vezes a nossa cura ela vem da palavra. Quando a gente expressa aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente precisa. Abre o coração, vai para o teu quarto, chora. Vem para cá às 7 horas da manhã, rasga a tua alma. Abre o teu coração, admita que você é homem, admita que você é mulher, admita que você é pai, admita que você é mãe, que você precisa de ajuda. Boca no pó, talvez haja esperança. Vá para casa que o teu filho está vivo. Jesus falou, não que teu filho está curado. Vai para casa que teu filho está vivo. O homem
Estava atrás de coisas urgentes, mas o que era realmente, o que valia, eram coisas importantes. Nós precisamos parar para admitir que nós temos que pedir ajuda. A gente precisa reconhecer isso. E eu concluo. Jesus não diz, eu curei teu filho. Gente, está escrito aí? Alguém pode ver esse versículo aí para mim? Eu curei teu filho. Jesus diz o seguinte, vai para casa. Mas do jeito que você veio aqui, tá? Não do jeito que você é lá na sua casa, senão os dois vão morrer. Porque quando a gente está por baixo, nós somos uma coisa. Quando nós estamos por cima, nós somos outra. Então vai para casa do jeito que você veio aqui falar comigo. Lembra do pregador? O meninão que sabia grego, hebraico, aramaico, inglês, alemão. E foi pregar numa comunidade de base. Gente humilde. E quando ele pregou lá, ele não conseguia falar. A palavra não vinha, ele fez esboço e não saía nada. E ele ficou nervoso. Aí um velhinho, aquele velhinho, diácono na igreja, tio. Quando ele desceu, ele falou assim, se você subisse do jeito que você desceu, você desceria do jeito que você subiu. Entendeu? Entendeu? Se você subisse do jeito que você desceu, você desceria do jeito que você subiu. Então, volta para casa, mas volta do jeito que você veio falar com Jesus, humilde por baixo. Porque às vezes, fora da presença de Jesus, nós somos uma coisa. Eu sou oficial do rei. Mas quando ele veio falar com Jesus, ele desceu. Porque Jesus é o rei. Então, às vezes, lá em casa, eu quero ser o rei. Eu quero ser a mulher que manda. Eu quero ser o homem que manda. Não. Se continuar assim, vai morrer todo mundo nessa casa, hein? Você tem que estar lá na sua casa quando você veio falar com Jesus. Humildezinho. Já tem gente precisando? Eu conheço a família aqui. Que uma vez a igreja pagou a conta de luz dela. E dele. Hoje ela está por cima. Mário sabe quem é. Ó, só enxerga todo mundo assim. Mas a igreja pagou a conta de luz da casa dela. Eu te pergunto, hoje ela está por cima. Ela abençoou essa igreja? Nós somos assim. Vocês nunca vão saber essa pessoa. Eu estou só dando um exemplo para vocês entenderem como que esse oficial chegou. Então volta para sua casa hoje do jeito que você está aqui. Humilde, quebrantado. O choro do filho. Ele começou a prestar atenção. Obrigado, Anderson. O choro do filho. O pai que se importa com a preocupação dos outros. Se você for desse jeito, teu filho está vivo. Coisa linda, gente. É a tua postura em casa. É isso que vai fazer toda a diferença. Todo esse processo de cura na sua casa. Todo mundo lá vai ser curado porque você está conectado. Você não é uma ilha. O que você fala, o que você faz afeta pessoas. O que as pessoas fazem afeta você. Esse homem volta para casa transformado. Ele encontra os servos dele e pergunta que hora. Os caras falam, ele fala, foi nessa hora que eu estava lá, quedado e curvado diante do rei, Jesus. Você está orando aqui, Deus está trabalhando no coração do teu marido lá. Glória a Deus. Está trabalhando na vida dos teus filhos. Você está conectado com a pessoa. Conecte com você também. Seus filhos dependem de uma postura tua. Teus filhos dependem de uma resposta tua. Você precisa voltar para casa e viver em paz. Amém? Feche os olhos, no seu joelho. Em nome de Jesus.